Então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Bem-vindos a todos vocês. Sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower. Bible Interact Society, ou Torre de Vigia, ou as Testemunhas de Jeová, como vocês queiram. Pessoal, é uma grande alegria, um grande privilégio para mim aqui, Ricardo Cândido, do canal Livre-se de Crenças Limitantes, fazer essa entrevista aqui com o nosso querido e amado irmão e amigo Adriano, do canal A Voz dos Que Não Falam. Adriano, meu irmão, rapaz, você não sabe o quanto é bom estar conversando com você. Eu consegui, depois de muitos anos, dentro dessa torre de vigia, um amigo de verdade. Tenho vários outros lá que eu gosto muito, que eu amo, e que eu considero como, às vezes, mais que meus irmãos de sangue. Mas eu não sei se eles têm o mesmo sentimento por mim, porque quando eles se derem conta do meu canal, né, do contato que estou tendo com pessoas como vocês, se eles vão continuar sendo meus amigos, assim como você tem se mostrado ser um amigo para mim. E todos os dias eu lembro de você, meu irmão. É um grande privilégio para mim, você estar aqui no canal e poder abrir essa nova sessão aqui do canal, né? Que eu vou fazer de entrevistas com as pessoas e que vai se chamar Por que você se considera vítima das Testemunhas de Jeová? Ô, Adriano, então se apresente aí para quem não te conhece, se é que tem alguém que não te conhece, né? Fica à vontade para falar o que você quer aqui no começo. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos vocês. Sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mais sobreviventes, assim, da Torre de Vigia, da Watchtower, todas as testemunhas de Jeová. Para mim é um privilégio, um prazer enorme estar aqui nesse canal. É que também é nosso canal, né? Livre-se de crenças limitantes, né? Que bom que é. Me sinto como padrinho desse canal, me sinto como família aqui, né? Para mim é um prazer, uma alegria ter como amigo a você, Ricardo. Tenho você como um irmão mais novo. Tenho amor já por você, embora eu não te conheça pessoalmente, mas é como se eu te conhecesse. E minha casa está de portas abertas para você e para a tua família e para todos aqueles, né, que têm um bom coração, pessoas que prezam pelo justo e o correto. Sim, eu me considero uma vítima, claro que sim. Eu sou uma vítima dessa organização, como existem milhares. Talvez eu seja uma vítima suave, né? Porque existem vítimas de casos realmente cabeludo mesmo. Casos de que a pessoa... Isso deveria ser tratado pela justiça mesmo dos homens, os casos de vítimas que essa organização causa. Eu não sei se talvez prejudique quem tem o canal, mas eu falo a verdade. Eu no meu canal lá, você sabe, né? Você acompanha eu desde o início lá, você sabe que eu não escondo, não. Eu digo, vocês são destruidores de vidas e de famílias. As Testemunhas de Jeová. A Watchtower Bible Interact Society of Pennsylvania. Como vocês queiram reconhecer essa empresa aí, né? E para mim é um prazer estar aqui. E dar um beijo no coração teu, de todos os inscritos deste canal, de todos vocês que estão aí se conectando e assistindo. Inscreva-se aqui no canal do Ricardo, né? Livre-se de crenças limitantes. Por favor, inscreva-se, deixa o like aí para ele, porque vai aumentar o canal dele, vai chegar para mais pessoas e mais gente vai começar a abrir os olhos e despertar. E isso é o importante, compartilhar o vídeo. Façam isso, por favor. Obrigado pelo convite, Ricardo. Por estar aqui com você, ser o teu primeiro entrevistado. Para mim é um prazer. Exato. E tinha que ser com você, porque como você disse, você é o padrinho aqui do canal, porque eu tinha vontade, Adriano, falo para você que eu não tinha vontade de montar um canal e fazer como todos os outros dissidentes fazem, né? Embora até agora eu não seja desassociado, eu não me dissociei, eu simplesmente parei de ir e pronto. A minha história eu estou contando de pouquinho aqui no meu canal e em breve, né, a gente vai chegar no âmaga e eu vou contando os detalhes que fizeram a gente abandonar aquilo lá, né? Mas, assim, você é o padrinho aqui do canal, se não fosse o incentivo, eu não teria tido a coragem. A sua história
Eu já havia escutado, Adriano, várias outras histórias. Eu já te falei isso para você. Mas quando eu vi a sua história lá no canal do irmão Edson Reis, do JWR, quando você foi lá a primeira vez, irmão, você estava destruído. Sim. O seu semblante, quando você começou a contar a história, eu falei, não, não é possível. Cada vez mais eu vejo que eu estou dentro de uma seita de controle mental. Aí, a partir dali, foi que eu falei assim, ó, para mim isso aqui agora realmente acabou mesmo. Eu já estava aqui em Portugal nessa época, mas aí eu resolvi nem nunca mais colocar o pé dentro do Salão do Reino. E foi assim que eu fiz. Foi assim que eu fiz. Já vinha com uma série de questionamentos, um monte de coisas que eu passei, que eu já contei também no seu canal. E vinha sempre protelando, deixando um pouquinho mais para frente, porque tem a família lá dentro, tem a mãe doente, aí, e não quer, você não quer causar aquele desconforto à família, né? Mas aí minha esposa foi abrindo os olhos, minha filha também, apesar de bem jovenzinha, também começou a ver as coisas erradas que eram praticadas ali, e a gente, ó, picou fora. Mas aqui nós vamos falar agora de você, Adriano. Falar de você, um pouquinho da sua história. O pessoal eu sei que já conhece, né? A gente já falou sobre isso. Mas, o Adriano, como foi que você se tornou testemunha de Jeová? Quando Bom, foi? Como foi isso? olha, eu, eu nasci numa família de testemunha de Jeová. Eu, desde que me entendo por gente, é dentro de um salão do reino. Eu fui criado por pais muito amorosos. Meu pai e minha mãe me trataram com muito amor. Tenho duas irmãs, né, que também amo elas, né? Eu sei que elas não me amam, né? Mas eu amo minhas irmãs. E sempre fui muito querido pela minha mãe e pelo meu pai. Sempre, né? Tanto é que toda a minha família sabe, né, que meus pais sempre diziam, agora não, porque agora eles me consideram uma apóstata, né? Mas até eu descobri toda essa mentira dessa organização aí, eles diziam que queriam ser cuidados por mim quando envelhecessem. Eles falavam isso para toda a família. Então, eu me senti até privilegiado, né? Feliz disso, né? Mas eu nasci numa família de testemunho de Jeová. Então, eu cresci sempre com essa ideia colocada no meu cérebro de que não existia vida fora da organização das testemunhas de Jeová. Aquilo era a verdade absoluta. Que em breve, talvez eu nem chegaria a ser adulto, eu veria já o Armagedon. Eu cresci pensando isso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos no Banco Bandeirantes, de contínuo, que era um office boy, né? Sim. E eu era muito ostracizado não, era discriminado dentro do banco por ser testemunho de Jeová. Porque eu não podia participar de aniversário, o banco, naquela época, os bancos tinham muitos funcionários. Não era como hoje, que tudo é máquina, né? Não, naquela época era 15, Máquina 20 digital, funcionários dentro de uma agência, né? O Banco Bandeirantes, que era na Avenida Sampaio Vidal, lá de Marília. Sampaio Vidal com a 9 de julho, parece. Poxa, eu conheço, hein, Adriano? Já fui lá já. Eu trabalhava lá, num edifício de esquina, que é um edifício antigo, né? E eu trabalhava lá. E meus companheiros de trabalho, né? Eu com 14, 15, 16, quando eu comecei a fazer 16, 17 anos, né? Eles me pressionavam para que eu fizesse as coisas que eles consideravam normais, né? Que me interessasse por uma menina, não sei o que e tal. E eu comecei a namorar uma pessoa dentro da organização. E eles diziam, e como que é? Eu dizia, não, que as testemunhas de Jeová só tínhamos relações depois de casar e tal. Então eles riam na minha cara, falavam, o Adriano não pratica formigação, porque eu falava fornicação, né? Eles falavam, o Adriano não pratica formigação, né? E riam da minha cara. E eu fui aguentando tudo isso, né? Porque eu acreditava de verdade que aquilo era a organização verdadeira mesmo. Você disse uma frase que eu achei muito interessante, né? Você era jovem, achava que nem ia chegar na idade que você está hoje. Você é daqueles jovenzinhos que lia aquela passagem na Isaías que fala que ia ter um pequeno rapaz que ia cuidar dos animais? Rapaz, eu achava que eu ia ser aquele menino lá. Eu também. Agora já estou com mais de 40 anos, estou com 45 anos. Agora, só se eu tiver um bisneto para ele ser lá no Novo Mundo, né? É isso, E um pequeno rapaz é que será o condutor deles, né?
que os conduzirá e tal. Eu Quando lembro eu li isso, eu era pequeno, eu imaginava que eu seria aquele. Ah, será que Jeová vai, né, vai me deixar ser cuidar dos animais lá? Rapaz, é Aí eu tanta cresci ilusão, nesse né? ambiente, Ricardo, porque os meus pais sempre foram testemunhas de Jeová. Mas, na verdade, quem me inculcou mesmo as coisas da organização foi minha avó, a mãe do meu pai. Ela era super fanática. E Zelosa mesmo, né? boa, Que eles falam lá. zelosa mesmo, pioneira regular foi durante, acho que uns 27 anos. E ela foi minha tutora totalmente. Ela não desistia. Era toda quarta-feira, ela descia fazer meus estudos. Às vezes eu estava brincando de bola na pracinha, lá em frente da minha casa. Eu morava lá na Vila Palmital de Marília. Ei, Marília, minha cidade querida, lá na Vila Palmital, na Adriano, já pracinha, perto passei do tiro de nessa guerra, Vila Palmital já, hein? perto do Castelo Branco, lá em frente do tiro de guerra, na pracinha. E eu morava por ali, então estava jogando bola, e eu via que minha avó descia lá da rua Gaspar de Lemos, lá, descia minha avó, já para fazer o estudo. Eu tinha que deixar de jogar bola para ir lá fazer o estudo. Eu não gostava muito, mas era minha avó, né? E eu ia lá, e ela, meu filho, ela falava assim, meu filho, você tem que pegar firme nesse estudo, porque o Armagedon vai vir, meu filho. E não tem isso, né? Esse mundo vai acabar, meu filho, e tal. E estudei o livro com ela, o livro Verdade que Conduz à Vida Eterna, o azulzinho. O Bomba Azul. Isso, estudei com ela me explicou. Foi minha avó que me explicou, foi ela, hein? Minha avó que me explicou o que era assuntos sexuais, por exemplo. Eu nunca conversei disso com meu pai e com minha mãe. Eu fui conversar com meu pai e minha mãe dessas coisas depois que eu era adulto. De casado, mas quem explicou de assuntos sexuais, e eles não sabem disso até hoje, minha família, mas quem me explicou mesmo assuntos sexuais foi minha avó. Minha avó era muito amorosa comigo. Rapaz, ela amava mesmo você, hein, Adriano? Eu era o neto preferido da minha avó. E todo mundo sabe disso lá, hein? Todo mundo. Não sabe disso lá. Minha avó falava. E cresci assim. Quando eu completei 18, 19 anos, eu casei. Casei porque você sabe que nessa organização, se você está namorando, você tem que casar. Pode cometer imoralidade, essas histórias tudo, né? E eu me casei. Em seguida, tive 2 filhos, né? E não deu certo. Não deu certo, né? Eu agradeço muito a minha ex-mulher por como criou meus filhos, porque se tornaram homens responsáveis, trabalhadores, honestos. E criou eles fora desse lixo aí. Na época eu achava que ela estava errada, não, mas agora eu acho que eu agradeço que eles foram criados fora disso aí. Porque nós nos separamos, né? E ela era testemunha de Jeová também, Adriano? Também. Ela era também? Mas ela se afastou e eu também me afastei. E eu mando um abraço para os seus filhos aí, ó. Pode mandar aqui. Claro, para o meu filho Um beijo pra eles. Hugo, Daniel e Carolina, minha filha querida, que ainda está na seita, mas eu amo ela muito. Né? E meus filhos, eu dou a vida para meus filhos. E quando você separou, eu saí da organização. Eu escrevi uma carta dizendo, não, eu fui viver o mundo como jovem, né? Fui viver o mundo. E eu fiquei 6 anos fora, tive namoradas e fui viver o mundo. O que acontece é que um dia eu estava no banco, né, trabalhava, eu já tinha mudado de banco, né, eu já estava adulto e tal. Eu fui trabalhar no Banco Nacional, depois o Nacional, o Banco Nacional deixou de existir, passou a ser o Unibanco. Sim. E tinha que ir para Bauru, para Marília, Bauru, 90 quilômetros, tinha que ir para lá para poder... Tá. Eu peguei e fui trabalhar no Banco Sudameris. Trabalhar no Banco Sudameris. Quando eu estava no Banco Sudameris, né, um dia, o segurança do banco, o homem lá, o senhor, né, Aparecido, seu Cido, já deve estar morrido até seu Cido, porque tinha uma certa idade. Se não tiver, que ele receba um beijo no coração lá. Se ele tiver o seu Cido, a segurança do mundo. Aí, ele pegou e falou assim para mim, o banco estava fechado, abria às 9 da manhã. Aí, ele pegou e falou assim para mim, Adriano, era às 8h30, né? Ele falou assim, Adriano, tem uma senhora aí na porta que quer falar com você. E eu estava fora da organização, eu tinha escrito uma carta, eu estava dissociado. Aí eu olhei lá, eu vi a cabeça branca da minha avó. Minha avó?
Tinha saída, ela era muito zelosa, ela seguia as regras de não conversar com desassociados, essas coisas, né? Aí eu falei, pode deixar ela entrar, abre lá. Ela entrou, né? Aí eu fui lá no balcão, ela do lado de lá, eu no balcão. Ela pegou no meu braço e falou assim, meu filho, a avó veio aqui para falar o seguinte, que a avó não vai ver o Armagedon, porque eu não estou bem de saúde, eu não vou ver o Armagedon, mas, ó, quando eu for ressuscitada lá no Novo Mundo, eu quero encontrar você lá. E foi embora. E passou um ano, Rapaz, sim, ela faleceu. Aí eu fui no funeral dela, que foi o caixão ficou lá dentro do Salão do Reino. Naquela época fazia assim. Agora não. Agora lá em Marília tem o velório municipal, que o pessoal põe lá, né? Mas naquela época se fazia umas casas, ou se não, dentro do Salão do Reino. é, Aí eu fui lá ver, né? Aí eu olhei lá nela, lá deitada, falei, não, vou voltar para a organização. Eu lembrei das palavras da minha avó. E eu acreditava, eu estava no mundo, mas eu acreditava que aquela era a religião verdadeira. Eu era um dissociado chupa-dedo, total. Aí eu peguei e comecei a trabalhar, né? Mudei de serviço, fui trabalhar na Xerox. Depois fui trabalhar numa loja, né? Fui mudando de serviço. Minha vida se descontrolou um pouco. Aí eu também gostava de jogar futebol. Eu tive uma juventude bastante assim, movida. Aí foi quando eu conheci minha esposa, que é a que me deixou por essa seita, né? Que me mandou embora de casa por esta organização. E que era uma mulher que tinha muitos bons valores e ela não conhecia nada da sessão de jornal. Foi eu que preguei para ela. então ela não era da seita quando você a conheceu, Adriano. De jeito nenhum. Foi eu que ajudei não, eu prejudiquei, né, tudo. Porque eu ensinei ela, eu falei para ela, olha, ela queria sair daquele ambiente ali, queria ir para outro lugar, a gente decidiu vir para a Espanha, queríamos ir para os Estados Unidos, mas não foi possível. Então, a gente decidiu vir para a Espanha. Porque ela tinha, né, familiares espanhóis e tudo. Então, a gente veio para a Espanha. E eu falei para ela assim, olha, vamos para a Espanha, mas antes de ir para a Espanha, eu quero me casar com você. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu quero voltar a ser testemunho de Jeová, e para ser testemunho de Jeová tem que estar casado. Ela falou, casado? Eu falei, casado. Aí ela falou, então tudo bem, né? Eu te caso. Aí a gente foi e casou. A gente casou e veio para a Espanha. E chegamos aqui na Espanha, e a primeira coisa que a gente fez foi procurar um salão do reino. E daí em diante, eu não perdi mais reunião, fui readmitido. Depois de ser readmitido, meu progresso foi galopante dentro da organização. Fui nomeado senhor ministerial. Depois de 4, 5 anos, fui nomeado ancião. E fui, eu e minha ex-mulher, os primeiros a começar o campo português aqui da Espanha. Olha só. Dos brasileiros, né, dos nativos. O Adriano, eu gostei muito desses detalhes, porque, por exemplo, você já falou sobre isso, mas eu ainda não sei se eu não tinha percebido no seu canal, mas, por exemplo, você saiu do Brasil e você veio aqui para a Espanha, não com o sentido de ajudar a organização, você veio para tentar uma vida melhor, é isso, né? E aí, a partir daí que você voltou e virou o que você virou lá. Nós viemos para a Espanha para começar uma vida nova e para voltar para a organização, né? Era meu objetivo. Era o objetivo. Voltar para a organização e me desvincular daquilo que antes eu achava que eram as companhias e todas essas coisas, né, da vida do Brasil. Quando você é jovem no Brasil e você tem muita coisa que te envolve. Então, eu quis me desvincular um pouco de tudo isso, né, e vim com ela para cá. Chegando aqui, a gente foi para o Salão do Reino já, direto. E comecei a progredir dentro da organização, né? A gente foi muito querido aqui na Espanha, no campo português. Eu me tornei um homem dentro do mundinho minúsculo da Testemunha de Jeová, importante. Eu achava que eu era muito importante, né? E me faziam achar que eu era importante. É o que eles fazem com todo mundo, né? Só que eu sempre fui na minha. Eu nunca fui eu não gosto de puxa-saco, eu não gosto de gente que é bajulador, eu não gosto dessas coisas, nunca gostei. Então, eu era sincero sempre. Quando eu falo que eu achava que era importante, é no sentido de que eu achava que eu era útil e que eu estava fazendo um trabalho verdadeiro. E, claro, eu me sentia útil, de verdade, nessa organização. Eu também me senti, Adriano. Quando eu estava lá, eu me senti
Eu entendo o que você está falando. Não é que a gente se sente orgulhoso Hum. de nós ali como melhor que os outros, mas você se sente orgulhoso no sentido positivo, de achar que você está ali prestando um serviço de verdade, você está ajudando de coração, você está apoiando os irmãos, que você acredita na causa. É verdade ou não é, Adriano? É É assim. aquele sentimento assim, ó, minha vida realmente tem um propósito válido, não é E eu isso? paguei de coração, hein? Só que eu nunca fui. Eu sempre tive um senso crítico, eu tive uma personalidade determinada. Eu, eu nunca me deixei. Eu fui dominado pelo engano, né? Que é diferente. Eu não me Exato. deixo ser dominado se eu sei que aquilo não está bem. E comigo, esse caminho não funciona nunca. Se eu sei que uma coisa não está bem, ninguém faz minha cabeça. Mas ninguém mesmo. Então, quando eu fui dominado por essa organização, é porque eu acreditava nela. E quando começou a congregação Barcelona, eu tive num grupo também, né, em Barcelona, eu comecei já a ver coisas estranhas, sabe? Eu já comecei a ver coisas muito estranhas na organização. Mas eu achava que era uma organização de homens imperfeitos e que as coisas se solucionariam, né? E que Jeová vai Isso é. resolver lá na frente. Aí até aqui, na congregação Barcelona, começou, né, a ver certas coisas estranhas, né? Começou a vir gente para a congregação de Barcelona que eu via que era apadrinhado, que vinha com como que filhinhos de papai, aqui não me toque, e eu comecei a ver que a organização manobrava coisas por detrás. Aí eu peguei e falei, sabe o que? Eu vou ser útil em outro lugar. Me coloquei à disposição, né, para os superintendentes de circuito, para servir onde tivesse necessidade de formar congregações, já que eu fui levado a Betel durante uma semana para fazer um curso de metodologia de idiomas. Né? E lá em Betel, teve um instrutor que veio lá dos Estados Unidos, não sei de onde ele veio, HC é o nome dele. É um instrutor de metodologias de idioma muito exitoso. E ele foi contratado por Betel, e Betel veio, né, e nos colocou ali uma semana vivendo como betelita. E eu aprendi, né, isso, recebi até um certificado. Bom, comecei a ser usado para abrir congregações aqui na Espanha. Eu era enviado a certos grupos ou congregações espanholas para formar nelas um grupo português e dali formar congregações e a coisa andar. Até que eu decidi vir para onde eu estou agora. Né? Isso aí passaram anos. Né? Aí eu vim para cá. Eu tive muitas comissões judicativas. Eu tratei de assuntos de todos os tipos que você pode imaginar. E, ao mesmo tempo, eu via, né, que não, às vezes não tinha o Espírito Santo ali, sabe? Eu via que, por exemplo, que as recomendações de anciãos e servos ministeriais dependia muito de se a pessoa que estava para ser recomendada era amigo de fulano, de ciclano, ou que era da panelinha. Aí era fácil recomendar. Quando Exato. não, era mais complicado, sabe? Tinha que lutar muito para que a pessoa fosse recomendada. Bom, o que aconteceu? Que eu vim para cá para essa congregação, não a última congregação que eu tive, que lá também tem uns corruptos, mas que são mais assim na deles. Mas Mais tranquilo. Aqueles que comem quieto. na penúltima congregação que eu tive, um antro vil de corrupção. Antro vil. Não falo dos publicadores, hein? Eu falo da liderança, dos anciãos. Mas Os era que estão feio mesmo agora, assim, olha, Adriano. eu não conheço muito, porque mudou tudo, né? Como o antigo era lixo puro, e eu pus a boca no trombone e falei iniciais de todos eles, meteram mão lá e mudaram tudo lá. Porque sabia que o bicho ia pegar mesmo, porque eu não ia parar de falar, né? Aí mudaram tudo lá, tiraram o coordenador, tiraram fulano, tiraram ciclano. Agora mudou comissão de serviço, uns mudaram de congregação, a coisa já mudou lá. Eu estou sabendo. Mas. Adriano, e esse pessoal que você conheceu em todos esses anos, esse serviço excelente que você prestou para a organização, revela para nós aqui, algumas dessas pessoas entram em contato com você no seu canal? Falam consigo? Ó, 2 pessoas, sim. Mas pediram discrição absoluta, porque ainda estão lá dentro, e um é ancião e discursante. Ô, Adriano. E com família conhecida. Então, eu me reservo.
E nem no meu canal eu cheguei a dar esses dados que eu estou dando aqui. Sim. Mas é bom que eles fiquem com a pulga atrás da orelha lá, porque eles já sabem que tem um pimbo dentro lá, um desperto lá, que não dou o nome, mas que está lá dentro. E fazendo discurso nas assembleias. E para não perder a família. Para não perder a família. Então, eu mantenho minha palavra de homem e não falo quem é. Sim. Mas tá no circuito português da Espanha. Então, Adriano, e eu acho assim que tem muitos como ele em todo o mundo que tá desse jeito aí. Porque as coisas estão tão claras hoje. É só como você fala no seu canal, só se for um chupa-dedo de verdade, com certificado, para não continuar acreditando nisso. Não tem jeito de não ver, né, a verdade. Só não vê quem está cego por Satanás. Porque diz que o diabo cega a mente dos incrédulos para que não penetre nela as gloriosas boas novas a respeito de Cristo. A gente lia esse texto para as outras pessoas das outras religiões e, na verdade, se aplicava era a nós também, e a gente nem sabia, né, Adriano? Isso. Então, bom, prossegue aí, prossegue na sua história aí. Nessa congregação aqui, eu comecei a ver, né, as falcatruas. E a política dentro do corpo de anciãos. E eu meti o dedo mesmo na ferida, e eu não. E aí, quando eu vi que se voltaram todos contra mim, eu falei, vou embora daqui, né? Quando eu falei de ir embora dessa congregação, aí que eles pioraram o ataque em cima de mim. Porque sabiam que eu ia para outra congregação levar tudo que eu sabia. Só que eu ainda não estava desperto. Eu estava mudando justamente para tentar pôr a boca no trombone e... Então, a metodologia deles esse daqui está saindo sabendo muita coisa. Vamos tentar calar a boca dele. Vamos tentar calar a boca dele. Vamos ameaçar ele, tirar privilégios, ou então ameaçar com desassociar. Foi quando um superintendente de circuito, né, LH, sem vergonha, canalha, um alemão, me pegou e me levou, né, numa sala B, com 2 anciãos, né, da congregação que eu estava me mudando, RT e OF, esses 2 anciãos, né, coordenador e secretário. E diante deles, o superintendente falou para mim assim, olha, Adriano, é melhor você parar de falar desses assuntos, eu sei que você está falando a verdade, eu sei que você tem razão, mas é melhor você parar de falar desses assuntos, porque pode se juntar 2 anciãos e ainda mentindo contra você, te desassociar. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei um pouco assim, parado, em choque, né? Mas eu fui embora para casa já sabendo que estava errada a coisa. E eu falei, agora eu vou começar a investigar. Agora eu vou começar a investigar essa organização. Não tá Foi certo. A própria organização que fez você investigar a podridão dela, né, Adriano? E aí eu comecei a meter mão dentro da minha casa, né? Quando todo mundo dormia, eu ia pesquisar. E aí encontrei Paulo Sávio, encontrei Edson Reis, encontrei Osmanito. E os primeiros eu comecei também aqui no campo espanhol. O primeiro vídeo que eu vi foi do Paulo Sávio. Mas depois, os outros foram Alfred, o Sentinela Livre. Sim, já me falaram. Fantástico canal. Segundo, Eric Wilson. Os Bereanos. Me abriu os olhos muito. Depois veio outros, Big Tower, muitos outros. E depois, Destruindo Algoritmos, Rafael Davi. E depois, Edson Reis, Osmanito e outros, né? Quando eu tive provas de tudo, eu ainda estava dentro. E eu fiquei, assim, quase 1 ano e meio tentando tirar a minha família desta organização. Só que quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que o olhar de admiração da minha ex-mulher para mim se tornou um ar de repúdio total. E então eu vi que eu tinha perdido já emocionalmente e de coração a minha família. E ainda continuei durante um tempo. Até que chegou um dia que me mandaram embora daqui, dessa casa. Então eu fui. E aí fiquei um tempo ainda curtindo o meu luto e a minha dor terrível que eu senti, que eu não posso explicar em palavras o que eu senti. Eu não posso. É impossível. E fui abandonado por toda a minha família do Brasil. Toda. Com exceção dos meus 3 filhos homens, né? Primeiro, meus 2 primeiros filhos homens, né? Porque o outro ainda estava dentro. Sim. O outro saiu faz pouco tempo ao ver meus vídeos.
Ainda não foi desassociado nem nada, ele continua lá. E eles que se atrevam a pressionar meu filho. Eles que se atrevam a pressionar meu filho, a chamar meu filho para alguma reunião. Eles que se atrevam. Eu me planto na porta deles em 5 horas de carro. E eles vão ter que se reunir comigo. Ou então vou ter que chamar a polícia. Porque o bicho vai pegar mais feio mesmo. De verdade vai pegar. Porque eu não vou deixar eles pressionarem meu filho, que nem eles fazem com muita gente, não. O recado está dado. O recado está dado. Vocês querem tranquilidade? Vocês querem? Vocês não são amigos da paz? Pois então fiquem na de vocês. Não relem no filho meu. Então, o assunto vai tomar uma dimensão estratosférica. Porque eu, para defender um filho meu, vocês nem imaginam quem eu sou. Você tocou nesse assunto, você fez eu me recordar aqui, como essa organização ela é sectária. E ela tem essa questão de privilegiar certas pessoas. O público aqui que está no canal, a maioria é esse Testemunho de Jeová, pessoas que estão conhecendo, Testemunho de Jeová que já entra e fica aqui criticando, já até ameaça eu recebi, mas as pessoas elas não têm noção de como eles atacam pessoas que não têm costa quente. Mas, ó, uma coisa, Ricardo. Que não tem alguém que pode defender e falar por eles. Vou falar uma coisa pra você, Ricardo. Esses que te ameaçam aí, esse bando de covarde, chupa-dedo, rastreia. Tem que rastrear o número desse bando de sem vergonha que entra para ofender outros sem ter base nenhuma. É gente sem escrúpulos que não sabe nem do que está falando e entra para ofender ou para dizer, você tem que rastrear o número. Rastrear o número e meter um processo em cima se eles limitarem o que é um crime, entendeu? Se eles limitam o que é um crime, mete um processo, rastreia. No meu canal, eu meti um filtro. Ali só entra quem eu quero que entra todo mundo, né? Mas vai ficar lá quem eu achar que deve ficar. Não vai ficar lá chupa-dedo falando abobrinha, não. Lá no meu canal, pelo menos lá, eu não permito. E se limitar, se entrar no limite de cometer um crime, vai para a justiça. Porque eu vou rastrear, eu tenho os meios de rastrear. Exato. Rastrear e chegar na pessoa. Eu conheço pessoas, que amigos meus, falam, Adriano, não tem problema, a gente dá um jeitinho e rastrear. É só você me falar. E é assim, Adriano, se a pessoa fizer um comentário no seu canal e você vê que tem algum crime embutido na fala dele, você denunciou no Ministério Público, eles fazem a busca. Só se a pessoa pegar e sumir com aquele perfil dele, é que vai ter jeito dele escapar. Do contrário, meu amigo. E assim, você sabe o que eu acho interessante nisso, Adriano? É que as pessoas não têm noção. Esses próprios que entram, fazem esses chupadedos aí, que eles estão desobedecendo e que se vir à tona essa desobediência deles, eles vão ser perseguidos e não vai ter ninguém para colocar a mãozinha aqui para proteger eles, não. Adriano, explica isso para o nosso público aqui. Como que é essa divisão que eles fazem dentro dessa organização? Por exemplo, se você é apadrinhado de alguém que tem uma certa posição ali dentro, às vezes você nem paga por um pecado. Às vezes, se você tiver que pagar porque ficou muito claro, é rapidinho. E outras pessoas mais simples, mais comuns, os mais pobres, rapaz, eles esculacham essas pessoas. É assim. Por exemplo, se é um filho de ancião, né? Ele pode até chegar a ser desassociado, ele pode até chegar a ser repreendido, pode acontecer. Mas o tratamento vai ser outro. E o período de readmissão é outro. E a forma de pedir para ser readmitido é outra. E o tratamento depois que é readmitido é outro. Então, é diferente. É diferente do Joãozinho da Quitanda. O Joãozinho lá da Quitanda, se ele fez uma coisa errada e eles desassociar de más maneiras e tudo, ele vai ter, em algumas congregações lá de Marília, olha, eu lembro que tinha uma congregação em Marília, e deixava livre a primeira fileira do Salão do Reino, lá de frente à tribuna, que era só para os desassociados. Lá os indicadores, na hora que o povo ia chegando para sentar, os indicadores, essa fileira não tem que ficar aqui vazia. E eu, uma vez fui visitar, né, logo que eu tinha vindo para a Espanha, depois de 4 anos eu fui lá, e na congregação dos meus pais, né, e eu vi que entrou, foi lá na fileira da... Aí eu perguntei, né, aí não lembro quem foi familiar meu, falou, não, ali, aquela fila ali é para os desassociados.
Eles faziam a pessoa desassociada sentar na frente de todo mundo para depois ter que levantar antes de acabar a reunião e passar por toda a congregação antes de sair. Humilhar a pessoa. Ó, vocês são o pior do pior do mundo religioso. A escória. E vocês acham que vocês vão de religião verdadeira. Vocês acham que vocês vão de religião verdadeira. Humilhando pessoas. Não, é que era um pecador. E você, quem é você? Você quem é? Eu sou pecador. Por isso, eu dependo do sacrifício de Cristo. E você não? Você é perfeito? Vai puxar tua capivara para ver o que acontece. Acho que é por isso que removeram aquela parte do Evangelho de João, do capítulo 8, né, Adriano, da Bíblia, né? Sem explicação nenhuma. E os testemunhas de Jeová lá nem perguntam, né? Mas por que removeu, né? Porque Jesus fala, né? Quem tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Claro que é assim. Então é isso. Aí depois que eu passou tudo isso daí, falei, não, vou abrir um canal. O Edson Reis falou, né? Eu estava fazendo uma entrevista com o Edson Reis, né? E eu fiz um discurso chamado A Bolha do Medo. Sim, exatamente. Eu lembro desse discurso inteirinho. Isso é. E naquele discurso, depois, né, de passado ali, o Edson Reis me chamou um dia para mais entrevistas e tal, e o pessoal, depois daquele discurso, A Bolha do Medo, que impactou muita gente, ele pegou e falou, Adriano, o pessoal tá pedindo aqui, Adriano, abre um canal. Por que você não abre um canal, meu irmão? Ele falou para mim e tal. Eu falei assim, vou pensar. Aí um dia eu tava assim, falei assim, sabe o quê? Eu tava muito decepcionado, eu tava muito arrasado, eu falei, vou abrir o canal. Aí eu pensei, que nome que eu vou pôr? Nome. Aí eu falei assim, quanta gente tá lá dentro sofrendo o que eu sofri e tem medo de falar. Então, meu canal vai ser A Voz dos que não falam. Adriano, a voz dos que não falam. Porque agora eu vou soltar a goela e eu vou falar tudo o que eu sei, tudo o que eu quero, por aqueles que não têm e não podem falar muitas vezes. E olha, não me arrependo de ter colocado esse nome. Não mudaria esse nome por nome nenhum. Porque creio que foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus colocar esse nome no canal. E ele calhou. Porque este canal, Adriano, A Voz dos que não falam, tem servido para dar voz a muita gente. Você foi um deles que contou tua história lá. Você escreveu tua história. Eu li tua história. Depois a gente teve bate-papos e tal. Mas você foi um dos primeiros também a contar a tua história lá no canal, né? Eu lembro muito bem da tua história, né? E como você contou dos complôs dos corpos de anciãos contra você, e das mudanças de congregação, e que você viu uma carta que deixaram lá de propósito para você ler, e como eles falavam de você, tudo aquilo lá que eu sei que é verdade, porque eu sei que é assim. Então, claro, e hoje eu tô assim. Tô aqui, o canal vai crescendo de maneira assustadora, mais do que eu pensava. Como o teu canal também está crescendo, né? O teu canal também está crescendo. Sim. Aos pouquinhos vai crescendo, né, Adriano? Isso é. Ô, meu irmão, agora que você fez esse resumo, né? Porque isso aí, nós estamos aqui já há 40 minutos praticamente. Isso que você falou é só a pontinha do iceberg. Se a gente for pegar para detalhe, a gente vai ficar 3 horas aqui, eu tenho certeza. E eu ficaria, viu, Adriano? Eu também. Tô batendo papo, ficaria, porque é muita história para contar. Agora, Adriano, eu quero que você conta para nós por que você se sente uma vítima das Testemunhas de Jeová. O que te faz sentir vítima dessa organização? Olha, eu vou falar a verdade. Todos aqueles, incluindo, não só eu, né? Todos aqueles que mentalmente foram enganados são vítimas. Se você vive uma mentira induzida por outros, você é uma vítima. Você foi enganado. Eu vivi uma vida de mentiras. Por quê? Porque ainda quando eu estive fora da organização, eu achava que aquela organização era verdadeira. Eu achava que o nome de Deus era Jeová, realmente. Eu achava que o paraíso era como eles pintavam. Eu achava que o nome do Filho de Deus era Jesus. E eu não tinha uma explicação técnica e real de como era a verdade sobre esta organização. E depois, como eu comecei a descobrir casos encobertos de abuso, eu comecei a descobrir que o nome de Deus não era Jeová. Eu comecei a descobrir certas coisas tão escabrosas da origem dessa organização, dentro e com raiz na maçonaria direta,
Tem muitos canais que titubeiam em dizer isso. Eu não, eu digo a verdade. Eu tenho provas. As testemunhas de Jeová se originaram da maçonaria. Charles Taze Russell era maçom. Então, quando eu descobri tudo isso, e o satanismo que tem lá dentro, até hoje, eu falei, eu sou vítima disso. Eu sou uma vítima desta organização. Como meus pais são vítimas, como minha avó foi uma vítima, e como minha família foi vítima desta organização. Agora, eles estão tendo a oportunidade de despertar. Ainda que despertem, continuarão sendo vítimas, porque o trauma que essa organização causa no cérebro de um ser humano continuará por muitos e muitos e muitos anos. Então, somos vítimas de uma seita americana diabólica que domina mente e destrói vidas, famílias e infâncias. Então, é isso. Eu me sinto uma vítima e serei uma vítima, mas agora eu sou uma vítima de pé. Eu sou uma vítima de pé. Não me apunhalam mais pelas costas, não. Agora, me apunhalarão? Sim. Serão falsos comigo? Sim, mas de frente. Porque eu já não considero eles os bonzinhos, os pacificadores. Não, não, não. Eles são o que são hipócritas total. E os que apoiam o corpo governante, sabendo que estão errados, vocês são cúmplices desta máfia chamada Torre de Vigia. Assim que, mais claro, eu acho que eu não posso ser, Ricardo. Mais claro, eu acho que eu não posso ser. Desculpa se eu vou prejudicar teu canal, hein? Mas é do mesmo jeito que eu falo lá no meu, eu falei aqui, tá bom? Não, mas aqui, Adriano, o que a gente quer é que as pessoas venham e façam isso aí que você está fazendo. Fala do coração e a verdade. As pessoas então, uma coisa, Ricardo, aqueles que estão assistindo, que não gostaram, importa um pepino. Exatamente, importa um pepino. Bate a caneta Bic agora aí, Adriano. Toma já! Ei, rapaz, é isso mesmo. Ô, meu irmão, olha, eu vou te falar para você, não é fácil, né? Não é fácil. Todos nós, a gente se sente vítima de uma forma ou de outra. Igual você falou no comecinho dessa gravação aqui desse vídeo, né? Às vezes tem vítimas pior do que a gente. Passam por coisas, estão passando agora nesse momento por coisas muito mais complicadas. Só que cada um entende o grau da sua dor, né? O grau da dificuldade que ele está enfrentando. E o importante é fazer como você, irmão. A gente é vítima, mas não vai ficar lá na posição de vítima mais. É se levantar. Eu acho que é Provérbios 24:16 que fala que o justo cai até mesmo 7 vezes, mas ele há de se levantar. Rapaz, toda vez que eu vejo o canal de uma pessoa que passou dificuldades, que sofreu, como vários dos dissidentes, você, meu irmão, e apesar de toda essa dificuldade, toda essa tristeza, tá todo dia, né, quisera eu fazer como você, ter essa força, essa coragem, todo dia, tá ali, grava um vídeo, fala para as pessoas, mostra que esse texto aí se cumpre de verdade. É um dos justos que cai, levanta e continua. E tem que ser assim, tem que ir avante, meu irmão. Deus, em nome de Cristo e de Deus, porque sozinho é impossível. É Deus e Cristo que te dá a força e o Espírito Santo necessário para você levantar. E se a dor do próximo não te afeta, quem é que precisa de ajuda? Quem precisa de ajuda é você. Então, se você é passivo ao que está sofrendo o outro, você tem um problema sério. Então, lá dentro está cheio de gente assim. Cheio. De gente que vê o sofrimento, mas para seguir o corpo governante, finge que não está vendo. Então, rapaz, você falou isso aí, uma coisa aconteceu essa semana no meu canal. Uma pessoa entrou, eu gravei um vídeo rapidinho falando ali sobre a situação do Anthony Morris. Sim. Aí, se ele fez coisa errada, a melhor coisa mesmo é sair do corpo governante. Eles normalizam tudo, né? Para poder inventar uma desculpa e continuar. Você viu o que eu falei no meu canal? Muitos ali têm a atitude de ser chifrudos espirituais. Um chifrudo manso, um corno manso, você vai lá, se você é amigo dele, você vai lá e fala assim, a mulher tá te traindo, né? Ou se é o contrário, vai lá e fala, teu marido tá te traindo. O que é corno? A corno manso, os mansos, eles ficam com raiva de quem tá ajudando eles. E apoia os traidores.
pois as testemunhas de Jeová têm esse sintoma. Sim. Você está falando para eles e mostrando provas em documentos oficiais de que foram afiliados à ONU, de que tem satanismo lá dentro, de que eles estão metidos em bolsa de valores, eles estão aplicando e recebendo benefícios de Philip Morris de cigarro, eles estão metidos num monte de sujeira de abuso de pequenos, eles estão metidos em tudo o lixo do mundo. Isso é prova. As bandeiras do Chile dentro do Salão do Reino, olha a bandeira do Chile lá. E eles falam... Eles dão um jeitinho de encontrar uma forma de normalizar. Os homens são imperfeitos, mas a organização é perfeita. E aí põe o dedão na boca e chupa. Exato. E assim, vai fazer o quê, né? Exato. Comer com batata. Não tem outra opção, né, Adriano? Ô, meu irmão, olha, já vamos para 45 minutos. E eu gostaria agora... tempo, né? 45 minutos, está acabando o primeiro tempo. Já acabou o primeiro tempo. Queria que você, Adriano, queria que você deixasse uma mensagem agora para o pessoal do canal, para o pessoal do seu canal, para todos aqueles que estão lá acordados, que ainda não tomaram coragem de sair. Deixa uma mensagem que toca o coração deles, meu irmão, para a gente poder finalizar essa entrevista aqui. Hoje vai ser um dia que eu vou dormir tranquilo, porque eu consegui falar com o Adriano aqui no meu canal. Ó, eu queria dizer o seguinte, que cada vez que me sento, né, para me dirigir, assim, no meu canal aqui, senta uma pessoa que fala de coração. Eu não faço um papel. Eu amo a Deus e a Cristo, amo muito minha família e amo muito as pessoas de forma geral. Me preocupa o sofrimento das pessoas. Me preocupa de verdade. Eu recebo por dia, se não foram umas 40, 50 mensagens de WhatsApp, é pouco. Eu não consigo responder todas. Eu escuto, ponho um coraçãozinho, mas não consigo responder todas. Mas o que eu sim quero mandar dizer é o seguinte: a todos vocês que acompanham o canal Adriano, Vozes que Não Falam, e também o canal Livre-se de Crenças Limitantes, e a todos os demais canais, eu quero dizer uma coisa a vocês. Nunca se permita, nunca permita que te corrompam a tua dignidade como ser humano e servo de Deus. Não permita. Se você está vendo que uma coisa está errada, aceite o que Cristo deixou escrito e não o que uma organização determina. Ontem, no canal, eu li de uma sentinela que estava passando a mão na cabeça de abusadores. E hoje, no vídeo de hoje, do canal Adriano, Vozes que Não Falam, vai ser uma análise inteira desse artigo. Inteira. Eu vou analisar este artigo da sentinela inteiro, porque tem outras barbaridades lá dentro. Então, não percam. E eu quero dizer a vocês, lá no canal, né, e os inscritos que também, os inscritos do meu canal, com certeza, são inscritos do teu. Geraldo Piton, Lúcia Carvalho, Paulinha, minha querida, Nelly Silva, Nelly Furtado, todos vocês, meus queridos irmãos, Elizabeth Freitas, Isabel Aparecida, quanta gente que me manda beijo, me manda... Sol, querida, um beijo no teu coração, Sol. Regina Paulina, Joana responde, tanta gente, Gledson, Gilberto Damiani, Laura, Ricardo Cândido, meu irmão mais novo, Gledson, querido, e tanta gente que se eu fosse falar aqui de todos, eu ficaria aqui. Regina Aparecida, um beijinho. A irmã Idília, aqui de Portugal. Idília, lá de Portugal, Idília, Gertrudes também. Um beijinho no coração de vocês. Saibam, defender a verdade e ser correto com as coisas de Cristo não vão te trazer um caminho fácil, mas vão te dar uma consciência tranquila e limpa. Assim que não duvide de defender o justo e o correto. Porque fazendo assim, você vai ter as bênçãos de Deus e de Cristo. E aquele que é justo, Deus nunca o vai desamparar. Fui moço e fiquei velho,
mas nunca vi um justo completamente abandonado, e nem sua prole procurando. Assim que essas palavras inspiradas do salmista valem e se cumpriram na minha pessoa, e vai se cumprir na pessoa de qualquer um que defenda aquilo que é correto. Você vai ser rico, milionário? Não, não. Você vai ser rico para com Deus. E isso é o que importa. O demais é o demais. Assim que o amor, ele não despreza. O amor, ele não isola. O amor, ele não é parcial. O amor, ele não é uma ilha. Ele é um oceano. Então, não existe amor no lugar onde se ostraciza. Não existe amor no lugar onde se trata mal uma pessoa só porque não concorda com as ideias de uma organização. Assim que oremos, por favor, para aqueles que estão lá dentro enganados. E você que estuda com eles, deixe, pare imediatamente. Estão te colocando num barco furado. Estão te metendo numa teia de aranha. Pare, analise o que você está fazendo. Pesquise, estude a origem das Testemunhas de Jeová e o que eles são realmente como empresa. E você, então, vai ver que você está entrando numa furada mesmo. E não faça isso. Eu digo isso para o teu bem. Você quer escutar? Escuta. Você não quer? Então você vai colher as consequências. Vai ser problema dele, tá bom? Assim que recebo o meu abraço, o meu carinho, o meu amor. E como eu sempre digo no meu canal, do mais profundo do meu ser para você, Ricardo, para tua família, e para todos os do teu canal e do canal Adriano, a voz dos que não falam, recebam carinhosamente um beijinho do coração. E até hoje, um vídeo lá no meu canal que vai ter. E nós vamos estar lá para acompanhar, com certeza. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo, por esse convite. Foi um prazer para mim. Quando você quiser, a gente vai vir aqui bater papo, tá bom? Tá bem. Muito obrigado por você ter aceitado, Adriano. Quero deixar aqui meu agradecimento a você, como eu já disse no começo, mas volto a repetir aqui. Você é o padrinho desse canal, você que me deu incentivo, me ajudou, me apoiou, e o que eu puder fazer, no sentido de te apoiar também, meu irmão, eu vou fazer. E eu acredito que dentro em breve nós vamos estar junto pessoalmente, nós vamos nos conhecer pessoalmente, nós vamos gravar um vídeo junto e nós colocamos no meu e no seu canal, nos nossos canais. Você pode mandar também esse vídeo para mim poder pôr no meu canal, se eu quiser, não é? Sim, posso. Claro que sim. Você tem Eu que me vou ensinar baixar ele aqui, aí, concluir. você está fazendo comigo, você tem que me ensinar, hein? Quando você vier aqui em casa, você me ensina. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Adriano, É Cristo, hein? É Cristo que está propiciando que esses canais vão adiante. com certeza. Nem eu, nem ninguém. É Cristo e Deus, o Todo-Poderoso. Quando a gente estava lá dentro, a gente achava que o Espírito Santo nos dava força, né, para pregar de casa em casa. Mas eu acho que esse Espírito Santo está nos dando força agora, para superar tudo que a gente passou lá dentro e está aqui, né, dando a cara a tapa, coisa que muitos deles não têm coragem de fazer, nós estamos fazendo aqui. Pessoal, quero agradecer vocês por terem ficado conosco até agora nessa entrevista, aqui com o nosso querido, amado irmão Adriano, do canal Adriano, a voz dos que não falam. Foi um privilégio muito grande para mim, uma satisfação muito grande. E nós vamos entrevistar aí, talvez, toda semana, pelo menos uma pessoa, contando aqui a sua história e mostrando por que elas são, sim, realmente vítimas das Testemunhas de Jeová. E eu coloquei o nome nesse quadro de vítimas, porque você é vítima das Testemunhas de Jeová, justamente, Adriano, por causa da atitude da organização de processar as vítimas das Testemunhas de Jeová aí na Espanha, onde já se viu uma organização que produz tantas vítimas em tantos sentidos, psicológico, sentido de agressão verbal, física até agora, e abuso sexual, e não quer ter uma associação de vítimas que luta contra isso. Então, por isso que o nome desse quadro aqui do meu canal é isso. Por que você é uma vítima das Testemunhas de Jeová? E o irmão Adriano acabou de mostrar para nós aqui nessa primeira entrevista um pouco da sua história e por que ele se considera vítima. Então, como o Adriano sempre diz, vamos finalizar, Adriano, juntos? Um beijinho no seu coração. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos vocês.